Killan continua chateado e decidido a não voltar para casa. Ele pede que o irmão arrume suas malas e afirma que pretende permanecer na casa do professor Fu. Enquanto isso, algumas pessoas se reúnem para comer e beber. Durante o encontro, Changjian recebe a informação de que Killan realmente não pretende voltar, e pediu que suas bagagens fossem levadas até ele. O cara vai buscá-lo pessoalmente. Ao chegarem em casa, Killan, completamente bêbado, segura o rosto dele e tenta beijá-lo várias vezes. No entanto, o rapaz resiste de todas as formas. Em vez de cair na tentação, ele apenas cuida do ator e o ajuda a se deitar confortavelmente. Na manhã seguinte, Killan liga para a irmã Lan e pergunta se está sendo inconveniente. Ele admite que costuma beber e agir daquela maneira quando não recebe uma resposta da pessoa de quem gosta. Lan pergunta se é outro Yuliao, mas o ator explica que a situação atual é diferente. Essa pessoa não foge dele, apenas não precisa dele. A irmã Lan tenta fazê-lo entender que gostar de alguém não significa obrigar essa pessoa a depender de você. O sentimento deve existir por si só, sem se transformar em uma necessidade. Após conversar com ela, ele tira uma selfie e a publica junto com a frase: "Deixe gostar ser apenas gostar". Durante a noite, o pessoal se reúne novamente e comenta sobre o Festival do Dragão Elefante, que acontecerá no dia seguinte. Além de não poderem comer carne, também não podem fazer algo chamado cucucu. Os moradores brincam quando Killan pergunta o que aquilo significa. Quando ficam sozinhos, Changjian pergunta quando ele pretende partir. O ator interpreta a pergunta como se ele estivesse ansioso por sua partida, e o rapaz responde que é exatamente isso, pois com ele por perto, não consegue se concentrar no trabalho. Depois de mais um pouco de insistência, Changjian admite que caso ele continue ali, teme não conseguir mais esconder o que sente. Killan confessa que gosta de homens e Changjian responde perguntando se um sentimento realmente precisa ter um gênero ou um nome. Quando o ator o beija novamente, dessa vez o rapaz corresponde, embora ainda esteja receoso de embarcar naquele relacionamento. Enquanto os dois se beijam, alguém tira uma foto deles. Enquanto trabalham na produção do chá, o clima entre os dois se torna ainda mais íntimo. Changjian afirma que guardará aquela porção de chá especialmente para ele. Durante a etapa de aquecimento das folhas, o ator reclama do calor e diz que precisa tomar banho. Depois de passar tanto tempo trabalhando ao ar livre, ele também percebe que sua pele está quase tão vermelha quanto a de Changjian. Enquanto passa creme hidratante, avisa que pretende apresentá-lo às pessoas que trabalham com ele. Ele explica que as irmãs Lan e Jialin foram responsáveis por ajudá-lo a entrar na indústria do entretenimento e que ambas são quase como mães para ele. Por isso, elas também desejam conhecer as pessoas com quem ele está vivendo nas montanhas. Pouco depois, Jialin chega com uma notícia preocupante. Yuliao ainda está em Moli e enviou uma fotografia tirada perto de um reservatório. Embora a imagem esteja desfocada, ela explica que isso não importa, pois todas as pistas acabam levando até Killan. Segundo ela, Yuliao pretende usar a fotografia para alimentar rumores e fortalecer o casal criado pelos fãs. Ela teme que caso Killan assuma publicamente sua orientação sexual, sua carreira seja destruída. Yuliao está desesperado e quer arrastá-lo junto. Ela também critica as publicações recentes de Killan nas redes sociais, que estão dificultando a tentativa da empresa de negar os rumores. Irritado, Killan diz que talvez seja melhor assumir tudo de uma vez. Mas Jialin o lembra de que ele levou 7 anos para construir sua carreira e que muitas pessoas dependem do seu trabalho. Por isso, ele não pode simplesmente jogar tudo fora. Em seguida, Jialin conversa a sós com Changjian. Desconfiada, ela pergunta se os dois realmente se apaixonaram em tão pouco tempo. O rapaz confirma que sim. Sem acreditar, ela pergunta quanto ele quer ou quanto Killan está pagando a ele. Ofendido, Changjian questiona por que ela reduz tudo ao dinheiro. Jialin pede que Killan volte ao set para concluir as gravações. Como o ator ignora o pedido para retornar às filmagens, ela e a irmã Lan decidem concentrar seus esforços na transmissão beneficente, esperando melhorar a imagem dele diante do público. Antes do início da live, Killan retoca a maquiagem e pede que seu cabelo permaneça natural. Enquanto isso, Jialin pergunta se ele pretende abandonar tudo e permanecer nas montanhas trabalhando como agricultor de chá. Ele responde que essa não seria uma possibilidade tão absurda. Afinal, ele já aprendeu a colher e preparar as folhas. Caso a transmissão alcance bons resultados, ele até considera começar a vender chá pela internet. Ao mesmo tempo, Yuliao prepara um plano para manipular os comentários. Durante uma ligação, ele pede que diferentes contas sejam registradas no TikTok com o nome de Zongjun.
Essas contas devem entrar na transmissão de Kinlan e publicar mensagens como "Eu te amo, gosto de você" e "Você é muito bonito". A transmissão ao vivo para divulgar os chás finalmente começa. Enquanto a audiência aumenta rapidamente, os dois apresentam os 7 tipos de chá produzidos na região, e Kinlan explica a origem de cada um deles. Durante a transmissão, uma conexão é aberta inesperadamente para Yuliao, que aparece mostrando a gigantesca árvore de chá milenar. Ele comenta que diante daquela árvore, todos são apenas passageiros do tempo. Ao descobrir que a participação aconteceu porque alguém da produção conectou a chamada por engano, Kinlan fica furioso e tenta descobrir quem foi o responsável. Qingtian suspeita que a pessoa seja fã de Yuliao. Apesar do susto, a transmissão termina com um enorme sucesso. Os agricultores comemoram os excelentes resultados das vendas e se emocionam ao ver os números alcançados. Depois que os convidados vão embora, a presidente admite que já sabia antecipadamente que Yuliao participaria da transmissão. Ela explica que o gerente da fábrica acreditou que a presença dele ajudaria a vender ainda mais chá. Ao ouvirem essa explicação, todos da equipe ficam indignados, pois ninguém havia sido avisado. Na noite do Festival do Dragão Elefante, todos participam de um jantar comunitário. Como manda a tradição, ninguém come carne durante esse período. Nesse momento, Kinlan elogia a foto que Yuliao tirou dele e de Shangjian, deixando claro que já sabe que foi ele quem a fotografou. No entanto, diz que se ele tivesse avisado, teria pedido à equipe para ajudar com a iluminação, para que a foto ficasse mais nítida e comprovasse de uma vez por todas que a pessoa ao lado dele não era Yuliao. Momentos depois, ele escuta um som do lado de fora. É um sinal transmitido por Shangjian para que os dois se encontrem escondidos. Do lado de fora, ele encontra Shangjian que veio preparado para os dois fugirem dali. Como a viagem é um pouco longa, ele pede ao ator que durma durante o trajeto. Depois de 1 hora de viagem, ele leva Kinlan até um lugar especial nas montanhas. Ele revela que aquele é seu esconderijo secreto, onde nunca trouxe ninguém. Kinlan comenta que provavelmente não o amou o suficiente na vida passada. Por isso, acredita que nesta vida recebeu uma nova oportunidade para compensar tudo aquilo e amá-lo ainda mais. Shangjian fica emocionado com a declaração, e os dois se abraçam. No dia seguinte, eles acordam naquele lugar distante, sem sinal de celular, ouvindo apenas o som da ventania. Enquanto isso, a equipe percebe que Kinlan desapareceu e não consegue entrar em contato com ele por causa da falta de sinal. À noite, Kinlan comenta que nunca imaginou ficar tanto tempo sem sinal, mas admite que ficar isolado do mundo é realmente incrível. Diante de uma fogueira, ele lê um romance em voz alta, uma história extremamente parecida com a história vivida por eles. Enquanto Shangjian escuta tudo com atenção, aproveitando aquele momento ao seu lado. Na manhã seguinte, Kinlan observa uma cicatriz na cabeça de Shangjian, causada durante uma briga quando ele era criança. Quando pergunta o motivo da briga, ele revela que foi traído pelo seu melhor amigo. Eles espalharam o boato de que ele era um filho ilegítimo. Revoltado, enfrentou os 8 sozinho, e todos acabaram indo parar no hospital. Foi por isso que veio para Moli, pois percebeu que as montanhas são mais limpas do que o coração das pessoas. Enquanto isso, a irmã Jialin fica decepcionada com Jinjin, porque ela contou a Yuliao sobre o paradeiro de Kinlan. A própria garota admite o erro e pede demissão. Mesmo com Jialin dizendo que Yuliao é um canalha e que ele não vale esse sacrifício, a garota afirma que não se importa com o próprio futuro, pois ama Yuliao e faria qualquer coisa por ele. Depois disso, a irmã Lan comemora com os atores o fim das gravações. De repente, é como se ela imaginasse Kinlan saindo de mãos dadas com Yuliao. Na realidade, porém, o ator está ocupado aproveitando o tempo ao lado do homem que ama. Em uma dessas caminhadas, Shangjian revela que se Kinlan não tivesse ido para as montanhas, ele teria partido dali. Seu plano era conhecer outras florestas e visitar todas as florestas do mundo. Quando finalmente decidem voltar da fuga, Kinlan imagina que levará uma bronca, pois prometeu participar do remake do filme que gravou 7 anos atrás. A irmã Lan comentou que as gravações terminariam hoje ou amanhã, e ele provavelmente não conseguirá chegar a tempo. Qingtian conta a Venshu que Shangjian o induziu a levar Kinlan para as montanhas, apresentando o lugar como tranquilo e ideal para descansar. Na época, Kinlan estava muito estressado por causa da guerra entre sua fanbase e a de Yuliao. Agora que Shangjian fugiu com ele, Qingtian suspeita que tudo tenha sido planejado, mas também se preocupa com Venshu, que passou 3 anos procurando o irmão. Além disso, se Venshu não tivesse investido no filme dele, Kinlan jamais teria conquistado o prêmio de melhor ator. Para compensar, pretende ajudá-lo a conquistar o coração do irmão.
Enquanto isso, Yuliao conversa por telefone com a irmã Lan. Durante a conversa, ela descobre que ele enganava todos e, além disso, manteve relacionamentos com outros atores enquanto ainda estava com Kinlan. Decepcionada, ela o expulsa do programa de variedades. Arrasado, Yuliao tenta ligar para Kinlan e, sem receber resposta, deixa um recado. Como sempre teve dificuldade para chorar, ele diz que finalmente conseguiu derramar lágrimas e reencontrou o fogo no coração, que a irmã Lan dizia que ele havia perdido. Depois ele também liga para a mãe e grava um vídeo chorando para mostrar que realmente conseguiu chorar pela primeira vez. Em um momento de desespero, ele chega a pegar uma faca e ameaça ferir a si mesmo, mas desiste e decide publicar o vídeo do surto no Weibo. Os fãs reagem imediatamente, criando diversas teorias sobre sua vida pessoal e profissional. Enquanto isso, Kinlan e Changjian passam um momento de intimidade em uma pousada. Eles caem na cama, trocam beijos e brincadeiras, vivendo uma longa noite especial juntos. Mais tarde, os dois procuram um filme para assistir e comem macarrão instantâneo. Depois de 72 horas completamente desconectado do mundo, Kinlan decide ligar o celular. As mensagens começam a chegar imediatamente. Ao perceber que todos estavam procurando por ele, decide ligar primeiro para o irmão. Qintian fica indignado com o desaparecimento dele e culpa principalmente Changjian por ter raptado seu irmão. Em seguida, Kinlan assiste ao vídeo em que Yuliao aparece chorando e lê os comentários. Os fãs começam a atacar Kinlan, acreditando que ele seja o responsável por deixar Yuliao naquele estado. Só que a irmã Lan, enquanto vai procurá-lo nas montanhas e fica sabendo da confusão, tenta amenizar a situação publicando uma nota informando que foi ela quem fez o ator sair do programa de variedades. Assim, os fãs não jogariam hate em Kinlan, mas nela, basicamente tirando o ator da reta. Os dois avisam a irmã Lan que estão bem e pedem que ela procure um lugar para passar a noite, pois, no dia seguinte, eles irão ao encontro dela. Depois, Changjian até grava um vídeo se apresentando para ela, informando que já assistiu a todos os seus filmes e gostou de todos. Ele também diz que acredita no amor verdadeiro e que é capaz de proteger o seu verdadeiro amor. A irmã Lan continua o trajeto. Enquanto isso, Yuliao recebe uma bronca de sua agência pelas coisas que fez. Os responsáveis dizem que a única alternativa naquele momento é continuar se fazendo de vítima, para ver se consegue ganhar alguma coisa com toda aquela situação. Changjian recebe uma mensagem de Qintian pedindo que ele se afaste de seu irmão, pois precisa contar algo importante. Changjian inventa uma desculpa e vai para o lado de fora. Qintian informa que a irmã Lan e Gu sofreram um acidente e pede que ele leve seu irmão de volta. Só que Qinglan aparece atrás dele e acaba ouvindo a conversa. Os dois descobrem que a irmã Lan não resistiu. Gu aparece no corredor do hospital desesperado, perguntando por que a irmã Lan morreu enquanto ele continuou vivo. Qinglan tenta convencer Jialin a realizar o último desejo da irmã Lan, que era ser enterrada em Shigi. Só que a mulher fica extremamente irritada, o culpando pela morte dela e dizendo que possui o direito de decidir onde Lan deverá descansar. Changjian aparece atrás dele e o abraça na tentativa de consolá-lo, enquanto Kinlan se sente cada vez pior pelo que aconteceu. Enquanto cuida dele, Changjian é informado de que seu irmão chegará em breve. Além disso, Qintian comenta que o que fez foi inadequado e que não deveria ter desaparecido com o irmão dele por tanto tempo. Ele explica que enquanto Kinlan estiver no mundo do entretenimento, não terá controle nem mesmo sobre a própria alma. Quando Venshu chega de viagem, Qintian avisa que seu irmão ainda está com febre por causa da chuva que pegou no dia anterior. Depois que todos vão embora, Yuliao também aparece diante do túmulo dela para deixar uma flor. Quando Kinlan percebe sua presença, o culpa, pois Yuliao fez uma chamada de vídeo para ela no mesmo horário do acidente. Os dois acabam brigando, enquanto Kinlan exige que ele admita que a matou. Yuliao confessa que realmente fez uma chamada de vídeo, gritando com ela e perguntando por que havia divulgado aquele vídeo antigo. Em seguida, afirma que ela mereceu bater o carro. Kinlan fica ainda mais zangado e deixa o rapaz caído no chão. Mais tarde, a febre dele passa, mas ele ainda se sente mal por causa do estômago. Nesse momento, ele conta que entrou no drive em nuvem da empresa usando o computador de Changjian. Percebendo o rumo da conversa, Changjian admite que foi ele quem publicou o vídeo. Ele acredita que a irmã Lan havia guardado aquela gravação durante 7 anos como um trunfo, pretendendo usá-la quando fosse necessário. Por isso, considerou aquele o momento certo para publicá-la, já que Yuliao estava tramando contra Kinlan. O ator admite que Changjian é tão racional que chega a assustá-lo. Ele diz que pensava que nunca se arrependeria de nada que havia feito,
mas que agora se arrepende profundamente de tê-lo conhecido. Depois disso, infelizmente, os dois se separam. Ki-lan conversa com sua mãe e desaba, dizendo que a irmã Lan era como uma segunda mãe para ele e que agora ela o havia deixado. Enquanto Kim Tian sai com o irmão de Shang-jian, ele declara que também se sente culpado pela morte da irmã Lan, pois, se não tivesse levado seu irmão para Moli, aquilo não teria acontecido. Venshu admite que também não pode escapar da culpa, pois foi ele quem informou a irmã Lan o número da placa do carro de Shang-jian. Ki-lan recebe uma ligação de Jia-lin, que o convida para gravar um spin-off do último drama, já que esse também era um desejo da irmã Lan. O ator aceita sem questionar. No local, Ki-lan deixa claro que está disposto a fazer tudo o que puder para ajudar a empresa. Quando Jia-lin pergunta sobre Shang-jian, o ator afirma que tudo acabou entre eles. Depois que termina de gravar a cena, a saudade dele fica tão forte que Ki-lan começa a imaginar o rapaz caminhando em sua direção com um sorriso no rosto. No entanto, aquela imagem logo se desfaz até desaparecer completamente. Mais tarde, ele sai com Venshu para jantar. Durante a conversa, Venshu conta que pediu para Kim Tian levá-lo até a plantação de café em Moli e pergunta se ele deseja ir junto. Quando o ator responde que não vai, Venshu informa que Shang-jian não está mais lá, pois voltou para casa para estudar para as provas a pedido do pai. Enquanto isso, uma mulher agride Kim Tian na rua, o chamando de aberração e acusando-o de estar seduzindo o filho dela. Enquanto se limpa, Kim Tian olha para o próprio reflexo no espelho, arrasado com o que aconteceu. Mesmo assim, tenta se recompor para que seu irmão e seu amigo não o vejam daquele jeito. Ele havia ido visitar Shenshu, uma pessoa importante para ele que está em coma. Enquanto todos tentam seguir em frente, Gu, o braço direito da irmã Lan, ainda não consegue superar a morte dela. Ele entra em uma espécie de depressão, agindo como se ainda estivesse nos anos 90 e chorando por qualquer motivo. Em outro momento, Ki-lan também chora, mas o motivo parece ser a saudade de Shang-jian. Ele participa de um evento que marca o 7º aniversário da marca Hot Love. Do palco, Ki-lan percebe a presença dele. Enquanto o ator cumprimenta os convidados, Shang-jian também não tira os olhos dele. Shang-jian não aguenta mais a saudade e dá um jeito de encontrar o ator. Inclusive, conseguiu esconder as câmeras de segurança. Os dois finalmente se reconciliam, e enquanto se beijam intensamente, Ki-lan pergunta a si mesmo como pôde dizer que se arrependia de ter o conhecido. O rapaz compreende a situação e deixa claro que Ki-lan não precisa manter a calma quando estiver com ele. Shang-jian também demonstra claramente que está disposto a enfrentar tudo ao seu lado. Depois de matarem a saudade um do outro, descobrimos um detalhe: aquele dia é o aniversário de Shang-jian. E o nosso querido ator já havia encomendado um bolo de aniversário. Shang-jian brinca perguntando com quem Ki-lan comeria o bolo caso ele não tivesse aparecido. O outro responde como se já soubesse que ele viria, pois acreditava que Shang-jian também estava sentindo saudades. Mais tarde, os dois permanecem juntos. Ki-lan fica furioso e quer saber por que Shang-jian foi ao evento naquele dia. Ele admite que foi para vê-lo, mas como acreditava que o ator ainda estava chateado com ele, preferiu não cumprimentá-lo. Algum tempo depois, ele informa que pretende entrar em uma escola de caçadores, caso seja aprovado na avaliação. Ki-lan fica um pouco incomodado, pois isso significa que se ele passar, precisará ir embora. Quando Shang-jian comenta que achava que ele entenderia, o ator confirma que racionalmente entende, mas emocionalmente não consegue aceitar. Mesmo assim, os dois dão um jeito de se entender. Depois disso, Ki-lan vai até Jia-lin para renovar o contrato e até pega o roteiro para ler em casa. Kim Tian leva Venshu para conhecer a plantação de café. No caminho, comenta que seu irmão e Shang-jian não puderam ir. Ele também diz que se Venshu realmente gosta de seu irmão, deveria tomar uma atitude. Venshu deixa claro que já investiu dezenas de milhares nele. No entanto, Kim Tian avisa que seu irmão não cai nesse tipo de estratégia. Inclusive, muitas pessoas já quiseram investir nele escondendo segundas intenções. Por isso, Venshu afirma que prefere deixar as coisas acontecerem naturalmente. Só que Kim Tian vê outro problema. Ele sente que seu irmão está na palma da mão de Shang-jian, pois ele complementa perfeitamente tudo o que falta ao seu irmão. Quando Venshu pergunta se Shenshu tem aquilo que Kim Tian deseja, ele responde que sim, mas admite que já nem consegue mais explicar o que é. Inclusive, quase esqueceu como é a voz dele e até mesmo sua aparência. Enquanto isso, Shang-jian leva Ki-lan para conhecer a casa de seus pais, garantindo que não há ninguém em casa. Porém, algum tempo depois, o ator percebe alguém chegando. Shang-jian explica que nunca pensou em escondê-lo de sua família e pede que ele enfrente essa situação ao seu lado, afinal,
Eles são apenas duas pessoas que querem ficar juntas. Só que quem aparece na casa é apenas o tio Lee. Kinlan fica aliviado ao perceber que realmente estão sozinhos e planeja provar a selvageria de Changjian. Ele comenta que o rapaz é bom demais com ele e que precisa provar que também pode ser diferente. Changjian responde que se é tão bom assim, então Kinlan deve ensiná-lo a ser mau. Os dois começam a se beijar apaixonadamente e logo em seguida, trocam um abraço apertado, como um casal que realmente se ama. Antes da gravação, Changjian aparece escondido para vê-lo. Os dois correm para um local mais reservado e aproveitam os poucos 30 minutos que têm para ficar juntos. O assistente Gu precisa até passar uma base para esconder a marca de um chupão no corpo do ator. Gu acaba se tornando um cúmplice e cobra dinheiro para permanecer em silêncio. Enquanto isso, Yu Liao contrata um detetive particular para seguir o carro que Kinlan costuma usar. Curta e comenta para a parte 3.